Você provavelmente já passou horas jogando aquele mesmo jogo, aquele mesmo mapa, por dias e dias, com a intenção de ficar cada vez melhor para conseguir um elo maior. Você gastou horas da sua vida jogando o mesmo jogo, com partidas provavelmente muito parecidas uma das outras, só com a intenção de ficar melhor e subir de elo. Assim, cara, eu na minha adolescência, eu só conseguia jogar jogo competitivo, entendeu? Eu não conseguia jogar nenhum outro tipo de jogo. Eu era viciado em jogos competitivos. E realmente, em comparação, um jogo competitivo tende a te viciar muito mais do que um jogo normal, um jogo de campanha. Porque um jogo competitivo, ele te dá adrenalina de tu precisar ganhar a partida. Ele te dá a sensação de tu ser o último vivo no Valorant e tu ter a chance de fazer um clutch. Essa adrenalina que o jogo competitivo te dá, outros jogos até dão, mas não é a mesma coisa. Principalmente jogos que não são multiplayer. E isso combinado com um ranking, onde tu vai subindo cada vez que vai melhorando, faz você ficar completamente viciado no jogo e querer subir cada vez mais, querer melhorar cada vez mais. E nisso, quantas horas você não gastou em um jogo competitivo? Quantas horas você não gastou no LoL? Quantas horas você não gastou no CS, no Valorant? E no fim, se não é pra você ficar bom a um nível de virar pro player ou de ser um streamer conhecido por ser bom, no que valeu o tempo que você gastou jogando isso? E assim, no LoL, por exemplo, talvez valha a pena o tempo que tu joga com teus amigos de boa ali. Isso sim, talvez valha a pena, vale a experiência, vale o entretenimento que tu tá tendo com teus amigos na hora. Mas e nas ranqueadas, que tu só entra focado pra ganhar? Se você perde, você se estressa, você fica irritado, às vezes acaba com o teu dia uma gameplay de LoL, e se você ganha, provavelmente tu vai querer jogar mais até perder e se estressar de novo. Isso tirando o chat, que todo esse ambiente de competitividade faz com que o chat seja um dos mais tóxicos dos tipos de jogo com chat. Com certeza, jogos competitivos como esses que eu falei aqui, os chats são os mais tóxicos. De verdade, se você ainda joga jogo competitivo, pare e pensa, será que isso tá agregando alguma coisa na minha vida? Talvez esteja, talvez você seja bom a um nível que realmente um jogo competitivo possa te agregar, mas na maioria dos casos não. Se você joga o dia inteiro, há anos, pra tá, sei lá, num platina no LoL, e tu tá se estressando, tu tá se irritando com o jogo, por que tu tá jogando isso, cara? Foi uma coisa que eu decidi faz alguns anos, de que eu não perderia mais horas da minha vida jogando jogos competitivos. E eu percebi isso quando eu notei o tanto de horas que eu tinha em alguns jogos, e o tanto de horas que eu precisaria pra zerar algum jogo. Então, por exemplo, eu consigo zerar um jogo grande e aí em 100 horas, por exemplo. Eu tenho, sei lá, em alguns jogos mais de 10 mil horas. E são 10 mil horas que 99% dessas horas não me agregaram em nada. Talvez no começo era legal, que eu tava conhecendo o jogo, conhecendo os mapas, conhecendo os personagens, mas depois disso foi só uma repetição, toda vez jogando a mesma coisa. E pra quê? Com o tempo que eu gastei jogando LoL, eu poderia ter zerado vários jogos. E com certeza, você zerar um jogo, você jogar um jogo do começo ao fim, um jogo de campanha, você vai conhecer personagens, você vai ter uma história do jogo, você vai conhecer uma mecânica diferente do jogo, você vai ver gráficos diferentes, tem uma série de coisas que vai te agregar muito mais você zerar um jogo do que passar esse mesmo tempo jogando o mesmo jogo, a mesma partida praticamente. Chegou em um ponto, assim, na minha adolescência, que eu acho que eu realmente não gostava mais de jogo em si. Eu gostava só de jogo competitivo, porque eu gostava só da competição, porque a competição vicia, a adrenalina de jogos competitivos vicia. E um jogo single player, que é mais parado, mais longo, se torna meio entediante de jogar. É tipo tu se viciar em TikTok, em vídeos curtos, e depois tentar assistir um documentário, entendeu? Tu não vai querer, não é tanta dopamina por segundo num documentário. Tu tem que ter paciência, mas com certeza vai te agregar muito mais assistir um documentário de 1 hora do que passar 1 hora vendo vários TikToks. É a mesma coisa. Um jogo competitivo é o TikTok dos jogos, entendeu? Ainda mais que tu pegar alguns jogos tipo Fortnite, que são partidas muito rápidas. Às vezes tu
começa a partida e tu morre muito rápido, entendeu? E tu já começa outra, e tu morre, e começa outra, e joga, e joga, e joga. Isso provavelmente foi uma das coisas que fez esse gênero de jogos ter tanto sucesso uns anos atrás. Porque tu jogava sem parar, e era muito rápido. Jogava uma e perdia, e começava outra, e jogava outra. Muito rápido. Enquanto um jogo de campanha, tu vai ter partes bem lentas, entendeu? Precisa passar pela parte lenta para chegar numa parte que seja mais emocionante, que tenha mais adrenalina. Tu precisa se acostumar a ter recompensas demoradas. E assim, pode até ser legal tu jogar uma partida ou outra às vezes de um jogo competitivo, mas não faz a cagada de ficar jogando só isso e jogar isso o dia inteiro, porque é impossível você não se estressar. Se você jogar LOL, CS por mais de 4 horas no dia, você vai ter acabado com o seu dia. Tem um exemplo melhor do que todos esses que eu falei aqui, que é o FIFA. Não tem jogo competitivo pior que FIFA, porque o FIFA, além de ter todos os problemas normais dos jogos competitivos, o FIFA ainda é injusto, e tu vai perceber que é injusto. Então assim, cara, de verdade, se tu não for se tornar um pro player, ou se tu não for bom o suficiente para se tornar um streamer, ou ganhar dinheiro, conquistar alguma coisa de alguma forma jogando jogos competitivos, se não é o caso, não dedique o seu dia para isso. Se tu quer jogar, joga uma partida, 2 partidas, no máximo. Não dedica a sua vida para subir de elo em um jogo competitivo. E é isso, cara. Se você joga jogo competitivo, só para e pensa para se tá valendo a pena ou não.